Cheguei agora à Catedral de São Paulo, St. Paul's Cathedral. Essa rainha que vocês veem nessa estátua, exatamente aqui na frente, é a Rainha Ana. A Rainha Ana tem um fato curioso, porque ela foi a última rainha dos Stuart. A Inglaterra, basicamente, ela teve vários reis desde do século, vamos dizer, 9 depois de Cristo, quando Alfred the Great, ou seu filho, unificou os 7 reinos, a heptarquia. Então aí nós tivemos a Inglaterra, quando os 7 reinos, a partir do domínio de Wessex, foram unificados. E depois desses reis, nós tivemos, a partir do William, o Conquistador, William II, a Batalha de Hastings em 1066, a dinastia que ficou conhecida como a dinastia dos Plantagenetas. Por que a dinastia dos Plantagenetas? Porque é uma dinastia de origem francesa, que havia a planta geneta, que é uma plantinha amarela, uma florzinha amarela, e que os nobres dessa dinastia usavam essa florzinha amarela na sua roupa. Então eles ficaram conhecidos como os Plantagenetas. Depois dos Plantagenetas, tivemos um longo processo de guerra entre duas famílias Plantagenetas, os York e os Lancaster, que é a Guerra das Rosas, que isso merece uma conversa só sobre isso, mas não veio ao caso. E a Guerra das Rosas termina com a vitória de Henrique Tudor, que era de Lancaster, que era sobrinho do rei Eduardo IV. E quando ele morre, o Eduardo IV morre, depois o Henrique VII derrota o Ricardo III e assim por diante. E no final ele se casa com Elizabeth of York, filha do Eduardo IV. Então nós temos o Henrique VII, o Henrique Tudor, que se casa com Elizabeth of York, filha do Eduardo IV e sobrinha do Ricardo III. E daí nós temos então a dinastia Tudor. Henrique VII, Henrique VIII, depois o Eduardo VI, depois a Maria, a Rainha Maria, que deu Bloody Mary, a Queen Mary, a Mary the First, né? A Maria I. Depois nós tivemos a Elizabeth, a grande Elizabeth, que morre sem filhos. E nesse momento chama-se para rei da Inglaterra um Stuart, que era um escocês. Sim, porque a irmã mais velha do Henrique VIII tinha se casado com um dos James da Escócia. Então o rei da Inglaterra é um escocês. E começa a dinastia dos Stuarts. James I, Charles I, Charles II, James II. E daí o Carlos I foi decapitado na Revolução do Cromwell, etc. E daí o rei James II tem 2 filhas mulheres. A Rainha Mary, que se casa com Guilherme de Orange, e a Queen Anne, essa aqui, que está aqui em St. Paul's Cathedral, que é uma rainha que virou um filme que eu particularmente achei um filme de tão mau gosto, um filme tão desrespeitoso com a rainha, porque a Rainha Anne, primeiro que ela passa-se como se ela fosse uma completa idiota nesse filme. E a Rainha Anne, essa aqui, ó, agora está de costas, aqui é a estátua dela na frente de St. Paul's Cathedral, e a Rainha Anne teve uma característica, uma infelicidade, que ela tinha dificuldade de gestar, dificuldade gestacional. Ela era uma mulher que não conseguia manter os fetos no seu útero. Então ela teve 17 abortos. E esse filme, que é muito desrespeitoso com a rainha, mostra esses abortos na forma de uns coelhos que ficam pulando ali no meio do quarto da rainha. E trata, porque o livro no qual se inspirou o filme foi escrito pela Duquesa de Marlborough, que era inimiga da Rainha Anne. Então o filme é extremamente desrespeitoso. A única coisa interessante do filme é que quem é a atriz principal é aquela mesma atriz que depois fez a Rainha Elizabeth no The Crown, Olivia, esqueci o sobrenome dela, que eu gosto demais daquela atriz. Aqui eu estou nos fundos da Catedral de São Paulo. Aliás, curiosamente, na rua de trás tem um albergue aqui na Carter Lane, que era o albergue que eu mais me hospedei em Londres quando eu era jovem e vinha para cá. Olha aí a cúpula da catedral. Olivia Colman. Então, esse filme é péssimo e retrata a Queen Anne como se ela fosse uma verdadeira estúpida. Mas o fato é que por essa infelicidade, pelo fato de ela ter tido 17 abortos e ela não conseguir levar suas gravidezes a termo, isso foi uma razão de muito sofrimento para ela,
a Inglaterra acabou sem sucessor. A rainha morre e não deixa nenhum sucessor. E quando a rainha Ana morre e não deixa nenhum sucessor, essa que eu mostrei a estátua ali atrás, o que acontece então? Nós temos que buscar um parente mais distante da rainha, e esse parente mais distante da rainha é um nobre alemão. É verdade que não havia Alemanha naquela época, mas de um dos principados da Alemanha. Olha aí que bonita a cúpula da Catedral de São Paulo. E esse monarca, que é o sucessor da coroa inglesa, que se tornou o rei Jorge I, ele sequer falava inglês. Ele era de Hanover. A família chama Saxe-Coburg und Gotha, mas ele era de Hanover. Então ficou conhecido como a dinastia dos Hanover. E o Jorge I vem para a Inglaterra, e há um pequeno problema, ele sequer falava inglês. Vocês imaginem um rei cuidando de um reino sem entender o que os nobres, o que o parlamento e o que o povo dizia. E é daí que se institui um sistema parlamentarista forte, em que o primeiro-ministro efetivamente começa a tomar as decisões importantes do reino, já que o rei sequer falava inglês. Esse George I depois morre, vem o Jorge II e por fim o Jorge III, que é aquele do filme As Loucuras do Rei, muito interessante, e que depois perde os Estados Unidos, tem aquelas guerras e tudo mais. Então aqui no fundo a Catedral de São Paulo, e eu agora vou cruzar aqui uma ponte, que é a ponte de pedestres, chamada Millennium Bridge. Até mais, meus amigos.